Gente, o vídeo vai começar um pouco diferente hoje. Por quê? Estamos em uma obra. E essa obra não é qualquer obra. Essa é o meu apartamento. E eu vou começar hoje um diário de obra. Essa série de vídeos aí de diário de obra que vai render bastante conteúdo e muitas dúvidas que vocês têm às vezes em relação ao design de interiores, a reformas, a gente vai acessar todas essas dúvidas nessa série de vídeos. Eu vou passar alguns vídeos mostrando como que era esse apartamento no início, quando a gente teve a entrega das chaves. Esse é um apartamento de 60 metros quadrados. Ele tem, então, essa cozinha que no layout da construtora vem junto com a lavanderia. E a gente já tem uma passagem para a varanda, que a varanda vem junto com uma varanda gourmet, entregue junto com uma churrasqueira. A gente tem essa porta que também separa a varanda com a sala de TV, então é um espaço bem amplo e dá para a gente ampliar ainda mais. E entrando no corredor, a gente já vem aqui no primeiro dormitório. Ele provavelmente vai se iniciar aí como um escritório. E também tem esse banheiro, que é o banheiro social. Então, no final do corredor, a gente tem a suíte. E assim a gente finaliza todos os nossos cômodos com uma vista lindíssima. E a suíte tem também acompanhada aí o banheiro. O banheiro ele é igual ao banheiro social, somente espelhado. E assim se completa todos os cômodos do apartamento. Eu vou estar passando para você tudo certinho, como que tá sendo essa reforma no modo geral, tá? A gente já tá aqui numa etapa de obra que a gente está fazendo o forro de gesso. Mas vamos lá, eu vou apresentar primeiro os cômodos para vocês. Então, vamos lá, vamos começar pela entrada? Gente, vem comigo. Essa aqui é a nossa porta de entrada e a gente tem um mini hall, tá? Porque é um apartamento um pouco menor, então a gente tem um mini hall de entrada. A gente tem esse dente aqui, que eu vou colocar depois umas imagens do projeto, que aqui vai estar uma prateleira, tá bom? Então a gente vai ter ali a parte de colocar as nossas chaves quando a gente chega, o óculos de sol, bolsa, tudo mais, vai ser a nossa chapeleira nesse cantinho, tá? Aqui a gente vê que a porta, ela vai abrir, deixa eu só mostrar para vocês. Ela abre cobrindo esse corredor. Então, a gente precisava desse espaço de abertura livre. Então, as nossas coisas vai começar a aparecer mais, né, na decoração daqui para lá. Então, aqui no nosso projeto vai ter um espelho bem bonito de corpo pra gente dar uma olhada assim antes de sair. Eu gosto muito dessa experiência porque a gente vai ver o nosso look completo. Aí depois logo depois desse espelho, a gente vai ter uma poltrona também. Aí aqui a gente já inicia a sala de TV, né? Então o nosso sofá vai estar aqui. Então é um sofá bem grande, ele vem mais ou menos até aqui. E pra cá, nossa televisão e o rack. Então aqui, como ele tem um espaço mais comprimido, só esses móveis já vai estar um pouquinho mais limitada a nossa passagem. Essa rack que vai ter aqui, ela vai ser um pouquinho mais estreita. Pra gente ter essa liberdade, né, esse caminho que vai vir até aqui, que aqui vocês não vão conseguir visualizar muito bem, mas será a nossa sala de jantar. Então aqui vai ter uma mesa, vamos ter também um canto alemão maravilhoso. E aí esse canto alemão como que vai funcionar? Ele vai ser 1,20 por 1,20, por quê? A gente tem essa portinhola. Essa portinhola aqui, ela dá acesso à área técnica do apartamento, que é onde a gente coloca ali as condensadoras do ar-condicionado. Então a gente não vai cobrir ela de fato, porque às vezes a gente vai precisar fazer uma manutenção, limpar o ar-condicionado, enfim. Isso daqui não pode ser tampado. Porém, a gente vai fazer um painel com uma portinha para dar aquela escondida visualmente, tá bom? Então vai ter livre acesso para abrir quando precisar, mas quando a gente olhar de fato no dia a dia, a gente não vai estar olhando essa portinhola branca. E essa textura, gente, essa textura também vai mudar, tá? A textura e a cor vai mudar. Por ser uma sala de jantar, é incômodo a gente ter esse tipo de textura, porque a gente rela o cotovelo ali na hora de empurrar uma cadeira ou mesmo de sentar, pode machucar. Então não é interessante, por isso a gente vai tirar essa textura, tá bom? Até mesmo porque não fica mais tão atual. Antigamente se usava muito essa textura para decoração de parede, mas
Hoje em dia não. E vocês podem notar que aqui tem um grande vão, mas nas imagens que eu passei para vocês aí no início, quando a gente teve a entrega das chaves, não era assim. Antigamente tinha aqui uma parede, uma mini parede, e vinha uma porta-balcão também. E acabou que a gente precisou ampliar isso daqui tudo, né? Para ter uma vista melhor, porque aqui temos uma vista maravilhosa, bem ampla. Então, essa vista a gente queria que fosse o nosso ponto alto do apartamento. Por isso, ampliamos e tiramos aquela mini paredinha com aquela porta-balcão. E, gente, chegando para esse lado da varanda, ela vai funcionar como uma lavanderia. Então, aqui vamos ter um armário vertical para a gente guardar todas as coisas ali de vassoura, aspirador, né? Varal de chão também. Vai estar armazenado nesse armarinho, que ele vai ser mais ou menos uns 50 centímetros. Depois vai vir um balcão, e esse balcão vai ter o nosso tanque, e abaixo do balcão vai ter a nossa lave-seca. Aqui também, para ter um apoio, já que vai dividir, né, essa varanda com uma sala de jantar, eu quis dar uma proposta ali de ilha. Então, a ilha, ela vai funcionar nesse cantinho aqui. Vai ser uma ilha um pouco mais estreita do que o comum também. Ela vai ter essa dimensão mais ou menos, que é uns 80 centímetros. E ela vai servir de apoio de cozinha para a sala de jantar. Porque a gente faz esse caminho. Vem dar uma olhadinha aqui. Tá um pouquinho desorganizado, mas vocês vão conseguir entender. Essa área toda vai ser a nossa cozinha. Então, o balcão da nossa cozinha, ela vai começar daqui até aqui. Por que fiz isso? Bom, quando a gente fala de apartamento, a gente sempre prioriza ter alguns espaços mais amplos do que o comum. E geralmente é entregue aquela cozinha pequenininha, que ela é dividida com a lavanderia. Então, isso era algo que eu não queria, porque eu não gosto de misturar ali produto de limpeza com produto alimentício, sabe? Comida e tudo mais, eu acho que não fica legal essa proposta. Por isso que eu joguei a lavanderia lá para fora, pra gente ter essa separação de fato. E aí o que acontece é que nessa cozinha ela se tornou um pouco mais ampla do que as comuns, porque ela vai ter um balcão mais estendido e ali uma área seca bem confortável, uma área molhada também, tá? Então pode-se trabalhar 2 pessoas ao mesmo tempo bem tranquilamente. Como que vai funcionar aqui o layout da cozinha? Bom, aqui nessa parte vai ter a nossa geladeira. Aí aqui, né, onde já tem até o nosso sifão, vai estar a nossa cuba. Aqui do ladinho também vai ter o nosso micro-ondas e ele vai estar abaixo da bancada. Isso é uma coisa bem interessante, ele não está acima, porque a gente consegue olhar melhor tá dentro do micro-ondas quando a gente abre. Então, às vezes, né, pode acontecer que alguns projetos eles sejam de abrir por cima. E se você é uma pessoa um pouco baixinha, você não vai conseguir enxergar de fato do que tá lá. Então, na hora quando você tirar alguma coisa quente de lá de dentro, você pode ter ali um acidente de se queimar e tudo mais. Então, isso não é interessante. Por isso, nesse projeto, eu tô colocando abaixo ali da bancada, tá bom? Fica até mais funcional. Então, vai ter micro-ondas, a cuba, vai ter a nossa lava-louças e logo depois a gente tem um espaço para um cooktop de 5 bocas, tá? Então, ele vai ser um pouquinho maior, ele vai ser mais ou menos assim. E também um forno bem confortável de 80 litros. Acima vai ter o nosso depurador com 2 prateleiras também aqui em cima pra gente servir ali de decoração, porque eu tenho vários cacarecos e eu gosto de expor esses cacarecos, então foi uma opção bem legal. E também pra gente fugir do nosso comum, né, que é sempre o armário inteirão ali pra cima. Aí nessa parte é onde era o layout da construtora, temos a torneira e também tinha um tanque, né? Então a gente tirou. O que a gente vai fazer? A gente vai inutilizar esses pontos de água e esgoto aqui, porque a gente vai ter um armário de despensa. Então aqui vai vir o nosso aquecedor, que esse apartamento aqui é com aquecedor a gás, então vai ter o nosso aquecedor. E depois, a partir daqui para baixo, vai ser a nossa despensa, o que é uma coisa bem legal, porque a gente sabe que despensa no apartamento geralmente é um espaço muito pequenininho
E aqui a gente conseguiu, né, fazendo essa troca para colocar a lavanderia lá fora, temos então um espaço de armazenagem dos alimentos bem tranquilo. Pra cá, a gente vai ter também um apoio, é realmente um apoio, é como se fosse um aparador, que ele vai vir daqui até aqui mais ou menos. A gente tem duas banquetinhas ali que a gente faz algumas refeições rápidas nela, então a gente optou por deixar nesse cantinho aqui. Então ele vai servir como aparador para a cozinha e também aparador para o sofá. Porque como o nosso sofá é grande e ele é um sofá modular, ele precisava de um apoio ali nas costas dele para ele ficar mais confortável. Então a gente vai criar esse móvel. E para a sala, ele vai vir aqui até chegar a essa parede e ele vai servir como esse apoio do sofá e também para a gente colocar ali o nosso celular para carregar, colocar algum copo, alguma coisa assim. A gente tem como se fosse uma mesa lateral, né? Nesse cantinho aqui, que ele vai ser o nosso apoio. O quarto agora, já que eu expliquei toda a área comum, mas já deu pra gente entender de fato como que vai ser os cômodos. Então, bora lá. Então, a gente vai começar pelo primeiro dormitório, que é esse aqui. Ele vai funcionar como home office, então pode ir entrando. Ele já tem piso, tá? Nessa etapa a gente já colocou o piso já nos quartos. Então, aqui tá servindo como nosso depósito de obra. Temos aqui nossos pisos que ainda vão ser instalados. Então, esse piso que a gente tá usando, eu só vou ticar, caso vocês perguntam. Da área comum inteira vai ser o York da Portinari. Aí a gente tem esse aqui, que ele é mais desenhadinho. Ele é lindo, gente, eu não vejo a hora de ver ele no chão. Que ele é da Bianco Grés, ele chama Urban Vintage. Ele é 60 por 60. E depois temos um outro, só que ele tá bem escondidinho aqui atrás. Mas ele também é Bianco Grés e ele é o Avorio. Então ele tem ali uma textura como se fosse um granilite, que ele vai para os banheiros, tá? Falando de porcelanatos, tudo mais de piso, essas coisas, a gente tem aqui os que vai ser também no banheiro como revestimento ali da parede, tá? Então esse daqui é um cerâmico da Eliane. Ele é bem legal, ele vai assim na vertical na parede. Depois coloco algumas imagens de referência. Então, esse a gente vai estar usando tanto lá na lavanderia, quanto também no banheiro da suíte, que vai ficar lindo. Já que a gente tá falando aqui de revestimento, eu vou mostrar também os que vai na cozinha, na parede e também nos banheiros, tá bom? Que eles vão ser os mesmos, só que a gente muda um pouco a proposta ali da paginação. Esses aqui vão juntos na cozinha. Ele é um Eliane, ele é um cerâmico, tá? Ele se chama Prisma, esse daqui é o Prisma Coral e esse é o Prisma Off-White. E na cozinha ele vai servir de proposta assim, ele vai criar uma estampa de listrado. Na varanda a gente vai usar somente o Off-White e depois no banheiro social a gente só vai usar esse coral e depois no banheiro da suíte a gente volta de novo com o Off-White. E aí eu deixo algumas imagens de referências para vocês, mas esses são os dois pisos. Vocês conseguem ver que eles são meio aguados, né? Eles são bem brilhantes, só que ele tem uma textura meio aguada. É bem interessante. Como eu tinha começado a falar, ele vai servir como um home office. Então a gente ainda não tem certinho estabelecido como que vai ser o layout, mas aí vocês vão acompanhando comigo durante essa fase aí de reforma, né? Como que eu vou decidir os móveis do layout aqui do escritório. Aqui, por enquanto, tá sendo o nosso depósito. Vamos pro banheiro? Esse é o primeiro banheiro. Gente, banheiro de apartamento é assim mesmo. Ai, acho que tem uma pombinha aqui. Gente, banheiro de apartamento é pequenininho assim mesmo. Aqui é a nossa entrada do banheiro. Vai ter uma pia, né, comum, pia. Depois vai vir o nosso sanitário também pra cá. E posteriormente ali o box, né? Nada muito demais, banheiro é assim mesmo. Só que como que a gente vai fazer a paginação de piso aqui, né? Porque esse vai ser o nosso grande detalhe da nossa decoração do banheiro. Bom, a gente vai entrar com aquele piso Avorio da Bianco Grés. Então, ele vai entrar aqui todo no chão. E aí, quando ele chegar na parede, ele vai subir uma peça inteira, né? Que ele é 90 centímetros, então ele vai ficar na altura da bancada. O que fica perfeito, porque a gente consegue criar uma linha
horizontal ali na nossa visão, que deixa um pouquinho aquela sensação de organizado, porque vai ficar limpo, né, essa linha. E depois desse revestimento, a gente vem aqui com o Eliane, que nesse caso do banheiro social vai ser o Eliane Coral, que é aquele mais vermelhado. Então ele vai vir aqui nessa parede 2 pecinhas, uma em cima da outra, no sentido vertical mesmo. E aí, aqui no box, ele vai seguir a mesma proposta, então ele vai vir aqui no chão e subir uma peça inteira de 90 centímetros e a partir daqui a gente vai até o teto com o Eliane, tá bom? Então vai ficar bem legal, também não vejo a hora disso daqui estar instalado, que eu acho que vai ficar a coisa mais linda. E entrando pra cá, a gente chega na suíte. Gente, a suíte aqui, ela vai iniciar com esse hall de entrada, né, com esse corredorzinho, que ele segue o corredor que vai até a área comum. Aqui a gente tem um banheiro, tá? Então vamos começar primeiro a mostrar o banheiro. Segue a mesma proposta do banheiro social, só que ele é espelhado. Então, vai seguir também a mesma decoração. Eu prezei por continuar a mesma, porque eu acho que fica bem interessante. A gente só vai mudar apenas a cor do revestimento, o que já dá uma cara totalmente diferente, tá? Então, vai seguir a proposta do avorio no chão, sobe a meia parede, né, que é um piso de 90 centímetros. Nessa parede, 2 pecinhas do Eliane, do Prisma, que aí vai ser o Prisma Off-White. E no box, aqui você vê que já tá diferente do outro, que a gente não retirou o piso, a gente vai fazer nesse banheiro um sobrepiso. E já no outro a gente precisou retirar, tá? Mas vai seguir a mesma coisa, a gente vai seguir um piso inteiro pra cá de 90 centímetros e daqui pra cima o Eliane Off-White. Aí depois a gente vai ter um box também, o box ele vai ser do chão ao teto. Aí posteriormente a gente vai mostrando isso mais certinho pra vocês. Aí aqui no quarto vai funcionar jeito tradicional, cama e também guarda-roupa, tá? Então como que vai ser? Entrando aqui, eu prezei que tivesse um espaço, né, pra gente caminhar que contornasse a cama. Então, para isso, qual foi a minha ideia? O layout inicial da construtora é a cama nessa parede aqui. Porém, eu estou mudando para ficar nessa parede de cá. Por que nessa parede? Assim a gente consegue ter uma circulação um pouco melhor. Então, a gente vai entrar aqui, aí a gente vai contornar para cá e vira, né, até ali a janela. Então, a gente consegue chegar nesses 2 lados. Então, assim, eu acho que fica um fluxo melhor do que a gente caminhar para cá e depois caminhar para cá. Então, assim, a gente consegue passar por todo o quarto sem ficar fazendo 2 caminhos diferentes, tá? Então, aqui a gente vai ter um guarda-roupa, vai ser um guarda-roupa de 60 centímetros de profundidade comum e também vai ter 1,80 mais ou menos, então ele vai chegar mais ou menos até aqui, o que já deixa, assim, uma entrada mais confortável pra gente caminhar, tá bom? Então, aqui a suíte não tem muito segredo, a gente vai mostrando um pouquinho mais ali na decoração, quando a gente, de fato, começar a colocar os nossos móveis, aí fica mais gostoso de ver. Então, por enquanto, nessa etapa de obra, a gente tem feito apenas o revestimento no chão dos 2 quartos. E aqui, né, a gente tá na etapa ali do meio de fazer o forro. Então, aqui no corredor, a gente já consegue ver o forro de gesso está sendo preparado. Esse é o primeiro vídeo, eu espero que vocês gostem desse formato, tá? E se tiver alguma coisa que vocês acham que eu devo mostrar mais detalhes, coloca aqui nos comentários para mim saber, porque a gente vai seguir com essa série de vídeo aí praticamente toda semana, para mim te atualizar de como que tá sendo essa obra, tá bom? Tanto eu ali como uma cliente agora, né, vou sentir na pele como que vai ser esse papel de ter um apartamento, né, uma casa, um imóvel meu, e tá sendo feito o meu projeto nesse lugar. Então, eu vou mostrando para vocês o meu sentimento também,
tudo certinho. E se você quiser acompanhar um pouquinho mais de perto, também vou deixar minhas redes sociais aqui, assim você já fica por dentro de tudo. Antes que eu me esqueça, não deixe de se inscrever no canal, assim você me ajuda a continuar fazendo esses tipos de vídeo e também criar esses tipos de conteúdo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para um amigo que adora ver reforma, porque aqui vai ter bastante. Então é isso, um beijo e até mais!